Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de tropeço e a rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora, querido, você alcançou misericórdia. Você alcançou misericórdia. Senhor Deus amado, a tua palavra, Senhor, que não volta vazia. A tua palavra, Senhor, que é muito maior do que o mensageiro. A tua palavra que é livre, Senhor, para tocar os corações, para falar àqueles que precisam ouvir a tua voz nessa manhã. A tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, Pai. Abre o teu santo livro no nosso coração, Deus. Fala com profundidade a lugares da nossa alma que somente o Senhor tem o poder para falar, ó Pai. Conduza o teu povo em vitória, em conhecimento do Senhor. Derrama, Senhor, nesta manhã do teu Espírito Santo sobre os corações. Encha este lugar com a tua glória. Atravessa, Senhor, os canais da internet. Chega nas casas agora, Senhor, daqueles que estão conectados, e traga uma palavra que aqueça os seus corações e que eles sintam ali a tua presença, e que seja também momento de reverência e de culto ao Senhor, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa nos desafiar e nos mudar nesta manhã. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro foi talvez dos discípulos o mais conhecido da palavra do Senhor. Pedro foi aquele que sofreu a maior transformação visível por conta do ensino de Jesus. O seu temperamento sempre disposto e sempre assim para fora o fez mostrar as suas emoções e não de fato esconder aquilo que sentia à medida que aprendia de Jesus, à medida que era discipulado por Jesus. Quando nós então chegamos às cartas de Pedro, a nossa expectativa é de encontrar ali, naquele documento, um relato deste discípulo que foi profundamente transformado por Jesus. A expectativa ao ler a epístola ou as epístolas de Pedro é encontrar talvez testemunhos, histórias que ele nunca havia antes contado, momentos que ele havia conversado e passado a sós com o mestre, situações que ele tivesse visto e percebido nas reações, nas ações, nas ponderações, na palavra, nos milagres, nas mãos, na mente e nos olhos de Jesus. É interessante, porque não é isso que acontece na epístola de Pedro.
ele não dá muitos detalhes da sua relação com Cristo. Mas me parece que do alto da sua experiência, do alto da sua possibilidade de enxergar melhor a graça e o reino por causa do seu discipulado com Jesus, do alto do seu apostolado, do seu pastorado, da sua autoridade pastoral, Pedro toma a decisão de conversar com a igreja, de ensinar a igreja. Me parece que ele está escrevendo para a igreja que sofre na história talvez uma das suas maiores perseguições. O contexto da carta ou das epístolas de Pedro é a perseguição que Nero imprime contra a igreja. Me parece que essa perseguição ainda incipiente, uma perseguição ainda no início da igreja cristã, se dá por conta do descontrole do imperador diante do crescimento do cristianismo. A cidade de Roma é criminosamente colocada, ele coloca fogo na cidade de Roma de maneira criminosa, culpa os cristãos por isso, e nesse momento, por conta dos desmandos e da falta de compreensão e da falta de sanidade mental de Nero, a igreja sofre uma das maiores perseguições da história. Eles ainda são novos convertidos. É a primeira leva de convertidos a Cristo Jesus. Não há ainda a história das doutrinas, não há ainda a história da igreja, não há ainda muitos lastros para que a igreja se baseie a partir dos eventos históricos que vão revelando a graça de Deus ao longo da sua caminhada cristã. É ainda uma igreja nova. Uma igreja que está se espalhando para o ambiente dos gentios. Me parece que essa carta foi escrita não apenas aos cristãos que se convertem do ambiente judaico, mas também dos gregos, dos gentios que são convertidos a Cristo. Essa carta passeia tanto pelo ambiente da igreja de Jerusalém, quanto pelo ambiente da igreja gentílica plantada pelo apóstolo Paulo. É Pedro quem visita Corinto, por exemplo, é Pedro quem visita as igrejas da Bitínia, quando o apóstolo Paulo é impedido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para passar a Bitínia, quando vai à Macedônia, é Pedro quem assume a missão de ir à Bitínia, de ir à Galácia e pregar o Evangelho àqueles lugares. É Pedro quem tem aquela visão que amplia a pregação do Evangelho para toda a humanidade. É Pedro quem tem a visão daquele lençol descendo do céu com alimentos que antes eram proibidos pela lei judaica, mas que agora são permitidos pela graça de Jesus. É ele que enxerga que o Evangelho é para todo homem, que o Evangelho é para ser pregado em todos os lugares, que o Evangelho é para ser pregado para toda a criatura. É interessante, querido, que toda a grande religião é sempre étnica. Ela sempre está envolvida e tem os seus limites no povo que define aquela religião. Por exemplo, os muçulmanos, eles oram apenas em árabe. Eles não traduzem o seu livro para outras línguas, porque o árabe é a língua oficial, e a cultura daquela religião é a cultura árabe. Não há tradução cultural. Para ser então um islâmico, você precisa se tornar culturalmente parecido. Precisa aprender a orar em outra língua, ler o livro em outra língua. O hinduísmo é preso à cultura da Índia, do Tibete, dos povos do Oriente, e não transliteram a sua religião a outras línguas e a outros povos. O budismo é a mesma coisa. E você percebe que grandes religiões não fazem traduções culturais. O Evangelho não é assim. O Evangelho é escrito, Mateus, Marcos e Lucas, para um contexto judaico-cristão.
Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. Eles escrevem o evangelho sobre a mesma ótica, dialogando com o mesmo povo e com a mesma cultura. E daí vem João. João já não dialoga mais com a cultura com a cultura judaico-cristã. Ele dialoga com a cultura greco-romana. E traduz o evangelho para outras categorias que não a categoria judaico-cristã. E me parece que quando João diz categorias como o Logos, a palavra, luz e trevas, céu e inferno, certo e errado, ele vai conversando e dialogando a partir da filosofia grega. O que ele está fazendo? Traduzindo o evangelho. Quando Pedro escreve a sua epístola, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está lançando a palavra de Deus para todos os povos. Judeus convertidos, gregos convertidos, romanos convertidos, bárbaros convertidos, gente de todo lado convertida a Cristo Jesus, e o ensino bíblico é para toda a igreja, de todas as culturas, de todos os povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações. É interessante que é por esse fator que o evangelho chega até nós. Porque o evangelho não para. O evangelho não está preso pela língua, ele não está preso pela cultura e ele não se intimida diante dos sofrimentos. O evangelho não se intimida diante das perseguições. O evangelho não se intimida diante dos sofrimentos. Diante dos sofrimentos da igreja, Pedro ensina a doutrina de Deus. A igreja está sofrendo, a igreja é perseguida, a igreja em todo o mundo sofre com a perseguição do Império Romano, e ao invés de escrever dizendo que Nero não é um bom imperador, e para que os cristãos tivessem um comportamento diferente diante da perseguição, ao contrário disso, Pedro ensina a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que dá descanso ao povo diante do sofrimento. Ele ensina na sua epístola, na primeira epístola pelo menos, 3 grandes linhas. Ele ensina a doutrina de Deus. Diante do sofrimento, Pedro diz: Deus elegeu o seu povo. O Espírito Santo santifica esse povo eleito. Diante do sofrimento, ao invés de falar do sofrimento, Pedro ensina que a Trindade Santa tomou o seu lugar na eleição e na redenção humana. Diante do sofrimento, Deus é soberano, Deus governa com poder. Diante do sofrimento, querido, o que Pedro ensina é que a vontade de Deus se estabelece na vida do crente. Você está entendendo onde eu estou indo? Você está comigo para onde eu estou indo aqui? A igreja está sofrendo e Pedro prega os atributos de Deus. A princípio parece um contrassenso. A princípio parece que a pregação não tem aplicação. A princípio parece que o pregador não está dizendo nada. Porque ele não está falando do meu problema. Ele não está enxergando o meu sofrimento. Pelo contrário. Pedro está enxergando Deus no sofrimento. Muito melhor do que você enxergar o seu sofrimento, querido. Seu sofrimento é fácil de você enxergar. Vai para um psicólogo. Você quer enxergar seu sofrimento? Faz terapia. Tem muita gente que sabe o que tem, mas não sabe o que fazer com o sofrimento. Que sabe onde que está doendo, mas não tem noção de como consertar. Que sofre com os mesmos problemas por anos, anos e anos, e não sabe o que fazer. Nero persegue a igreja. Gente tem que mudar de lugar. É Priscila e Áquila que tem que sair de Roma e se mudar para Corinto por causa da perseguição que o imperador imprime contra a igreja, matando cristãos. E a epístola de Pedro parece não tocar no sofrimento, mas revela os atributos de Deus. Diante do sofrimento, Pedro ensina: Deus é santo, Deus é bom, Deus é fiel, a graça de Deus é infinita.
Diante do sofrimento é que Pedro constrói a sua cristologia. Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Cristo é o nosso exemplo. Cristo morreu por nós. E Ele sofreu em seu corpo aquilo que nós também sofremos. É interessante que diante do sofrimento, Pedro não faz outra coisa a não ser revelar quem Cristo é. Qual é a vontade de Deus? Onde está a doutrina de Deus? No contexto do texto que nós lemos, é interessante que no capítulo 1 da Epístola de Pedro, a palavra do Senhor ensina que mesmo sem ver Jesus, nós amamos a Jesus. Presta atenção. A igreja está sofrendo a perseguição em todo o mundo. Há pessoas morrendo. Há pessoas sendo questionadas por causa dos valores do Império Romano. A bota do imperador está sobre a igreja. Há uma perseguição governamental, cultural e satânica contra a igreja. Pedro não assume um partido político. Pedro não se desespera diante da situação. Ele ensina quem Cristo é. Não é fantástico isso? Aquele a quem nós não vimos, a este nós amamos e depositamos nele toda a confiança. Ele ensina que a salvação não é uma invenção recente, mas ela é a plenitude dos tempos, de toda uma narrativa bíblica que começa no Gênesis e que tem o seu ápice, tem o seu momento mais sublime, tem o seu momento mais impactante na morte e na ressurreição de Jesus. Não é um ato estanque, uma saída honrosa de Deus, mas é o fruto do ápice da narrativa, da relação de amor de Deus com o ser humano. E diante dessa salvação, o que Pedro está ensinando à igreja é: vocês precisam agir. Vocês precisam agir. É a ação que nós precisamos caminhar. Ao invés de ficar remoendo o seu sofrimento como igreja, você precisa se levantar e ser cristão, e agir como um filho de Deus, e amar a Jesus, e glorificar a Jesus através das suas ações. É interessante que Pedro fala no capítulo 1, diante do sofrimento você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio, dominar o seu próprio coração. É preciso ter obediência. É preciso ter santidade. E tudo isso, queridos, porque nós vivemos como forasteiros nesta terra. Porque o sangue de Cristo nos redimiu dos nossos pecados. É o que ele diz no capítulo 1. Nós amamos uns aos outros. Agimos como cristãos. Temos domínio próprio. Obedecemos ao Senhor. Vivemos em santidade. Porque somos forasteiros. Diante do sofrimento cristão, das lutas que a gente enfrenta, a melhor saída é o conhecimento de Deus. Amém, queridos? A melhor saída é o conhecimento de Deus. Por isso que o ensino é definitivo na igreja cristã. Por isso que você não aprende uma matéria aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. Aqui nós aprendemos quem Deus é, quem Cristo é, os atributos de Deus, a obra maravilhosa de Jesus, que não apenas enche a nossa mente de conhecimento, mas enche o nosso coração de fogo, enche os nossos pés com o desejo de caminhar e agir como filhos de Deus nesta terra, numa missão que não é nossa, mas é de Deus, que foi nos dada por Deus, cheios de domínio próprio, de obediência,
de santidade, porque você sabe, querido, que você não pertence a este mundo. Você e eu somos forasteiros nesta terra, caminhantes, que caminham para o céu, para a glória, para Deus, para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante desse contexto maravilhoso, quais são os ensinos que Pedro nos dá? O texto se divide em 3 partes. O que produz o ensino cristão? Em primeiro lugar, o ensino da palavra de Deus produz crescimento espiritual. Todo crente precisa caminhar para a maturidade, querido. A maturidade, como diz Roy Heston, é um caminho sem volta. Deus nunca vai dizer para você, seja mais imaturo. Ele nunca vai dizer para você, infantilize. Deus sempre vai dizer para você, amadureça. E Ele vai criar oportunidades para que você amadureça. Haverá situações na sua vida que você será provado nas suas finanças, que você será provado no seu casamento, que você será provado na educação dos filhos, que você será provado nos estudos, que você será provado, a sua vontade fustigada, a sua vontade questionada, e você só passa de fase na vida cristã quando você amadurece. Não há lugar no reino de Deus, não há lugar na revelação de Deus para crentes imaturos. Deus não revela o seu coração a gente imatura. O primeiro passo, então, para o conhecimento de Deus é a maturidade. Aí você pode perguntar para mim, mas o que eu faço para ser maduro, então? Porque a gente pensa muitas vezes que a maturidade é um comportamento. Você concorda comigo ou não? Gente que é meio quietona assim, leva vantagem. Todo cara quieto, ele passa por sábio, mesmo que não seja. Porque ele não fala nada, você não sabe o que está pensando. Toda pessoa que fala muito leva desvantagem. Tem 3 tipos de pessoas. Tem gente que pensa para falar, tem gente que não pensa e fala, e tem gente que pensa enquanto fala. Precisa falar para pensar. Você conhece gente assim ou não? Que precisa falar para poder chegar à conclusão? Tem gente que é ao contrário, não pensa e fala, esse sempre se dá mal, e gente que sempre se dá bem, que pensa um pouquinho para poder falar. A revelação do coração de Deus não se dá a gente imatura. Deus, Ele não revela a sua vontade ao coração daquele que tem propósitos estranhos no coração. Parece que é sempre, como John Stott diz, um amplo, mas raso conhecimento de Deus. É por isso que muitas vezes eu falo isso com muito temor, querido. Eu não falo isso para colocar peso no coração de ninguém, mas é por isso que muitas vezes há pessoas que têm uma longa caminhada cristã, mas pouca profundidade. Você conhece gente assim? Que tem uma longa caminhada cristã, mas tem reações imaturas diante de problemas simples, que explode fácil, que perde a cabeça fácil, que perde a fé facilmente, que diante do sofrimento fica desesperado, que não sabe o que fazer. Longa caminhada, mas pouca profundidade. O texto diz aqui, nós precisamos amadurecer. Você quer ver como? Olha comigo lá. O versículo 1 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. É um movimento aqui que ele propõe. Para amadurecer, você precisa abandonar algumas coisas e assimilar outras coisas. O que eu estou propondo nessa manhã? Presta atenção.
Jovens, jovens, prestem atenção. A maturidade é um caminho intencional. Você precisa largar algumas coisas, abandonar algumas coisas. A palavra aqui despojar significa deixar de lado. É o mesmo verbo usado para trocar de roupa. Você tira uma roupa para se vestir com outra roupa. Você precisa literalmente abandonar alguns comportamentos, para que você possa intencionalmente assimilar outros comportamentos. Ou seja, a maturidade, eu vou dar uma chave de ouro para você agora aqui, viu? De ouro, você guarda isso para o resto da sua vida. A maturidade é uma reação. Pegou aí? A maturidade é uma reação. Você aprende a reagir diante dos problemas. Olha o que o texto bíblico diz. Ele diz: você se despoja de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda sorte de maledicências. Você abandona isso. E você assimila um outro comportamento. Qual é o comportamento? Deseje ardentemente o leite espiritual, puro, genuíno, que aqui é a palavra de Deus, que produz crescimento para a salvação. O que produz então o ensino da palavra do nosso coração? Maturidade. É a capacidade de você abandonar a maldade, a hipocrisia, o dolo, que aqui é o engano, é a pessoa que engana o outro intencionalmente. É a capacidade que você tem de abandonar a maledicência, o ato de falar mal do outro, e intencionalmente buscar a palavra de Deus. É isso que a igreja propõe a você, querido. É isso que nós aprendemos aqui. É isso que você aprende na escola dominical. É isso que você aprende aqui nos púlpitos. É isso que você aprende no Conexão com Deus. É isso que você aprende na escola teológica na quinta-feira. É o ato de abandonar algumas coisas e de assimilar outras. Mas por que a gente faz isso? Porque a nossa vida foi transformada. Em segundo lugar, o texto diz: vocês são pedras vivas. E porque vocês são pedras vivas, do versículo 4 até o 8, vocês precisam se aproximar da pedra que vive, essa que foi rejeitada pelos homens, mas por Deus foi eleita e preciosa. Aquela que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, de esquina. É o movimento de transformação. O texto diz que nós fomos feitos edifícios de Deus, pedras vivas construídas pela graça do Senhor, que abandonaram o caminho da maldade e que assimilaram o caminho da palavra de Deus e formaram agora um edifício bem construído, e esse edifício tem como alicerce Cristo. Está indo comigo aí no raciocínio, querido? Amém? Por que você abandonou então a maldade, o dolo, a hipocrisia, a maledicência? Porque agora você é uma pedra viva. E essa pedra viva não está mais solta no mundo, ela está junta com outras pedras vivas, construída sobre o alicerce da pedra que foi rejeitada pelos homens, mas eleita preciosa por Deus, a pedra angular. Cristo é da igreja o fundamento. O fundamento da igreja. E todo o conhecimento, e toda a graça, e todo o poder, e toda a vida que temos como filhos de Deus, é o conhecimento que vem de Cristo Jesus. Por isso que você não aprende conteúdo, você aprende vida. É por isso que você não aprende informação apenas.
mas é o caráter de Cristo que forma a nossa vida como marido, como pai, como mãe, como irmão, como filhos de Deus, pedras juntas que foram juntadas pela graça de Deus e fixadas sobre esse alicerce inabalável que é Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, essas pedras vivas formam um povo distinto na terra. Isso aqui encanta o meu coração. Nós vamos participar da ceia daqui a alguns instantes. O que diz o texto do Senhor aí? No versículo 9, vós sois raça eleita, o que diz ali? Sacerdócio real. E vamos ler só essas 4 características agora para fora. Vós, porém, sois... É isso que você é. Você entendeu aí, querido? É isso que você é. Você não é o que as suas frustrações dizem que você é. Você não é o que a sua identidade formada lá na sua família diz que você é. Você não é nem aquilo que você errou e nem aquilo que você acertou. Você é aquilo que Deus formou em você. Você é povo distinto de Deus na terra. Ô pedra viva, ô tijolinho de Jesus. Nós somos um povo, raça eleita, sacerdócio real. Quando Jesus olha para você, Ele diz: meu sacerdote, meu sacerdote, eu estou com você. O sacerdote é isso, não é, pastora Mauri? Pastora Mauri estava lá agora, trazendo o povo da Vila União para perto de Deus, e levando Deus até aquele povo. É o papel do sacerdote. O tempo todo, levando Deus para o povo e trazendo o povo para Deus. Você é um sacerdote, e o tempo todo você traz o povo para perto de Deus, e leva Deus para o povo nação, santa povo, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ô querido, você já viu alguém dar uma notícia boa chorando? Quando você passou no vestibular, quando você casou, quando você ganhou um aumento de salário, quando você comprou seu primeiro carro. Como é que você ficou quando você comprou seu primeiro carro? Ô irmão, eu tinha uma bicicleta. A Ana Paula e eu compramos um carro de sócio. A gente era noivo, imagina. R$750 pagando no carro. Um Chevette 80, mal de Parkinson. Tinha micose, o carro estava todo detonado. Mas para quem tinha uma bicicleta, irmão, o que é isso? Nós ficamos como quem sonha. Contamos para todo mundo. Levei um monte de gente para dar volta no carro. Eu achava que eu tinha comprado uma Mercedes. Porque a notícia boa, a virtude enche o nosso coração de alegria. O povo de Deus precisa ser um povo alegre, porque a gente anuncia o ser de Deus. Nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e anunciar as obras de Cristo Jesus. Amém, querido? É para isso que Deus te chamou. Quando você estiver sofrendo, então, deixa eu te dar uma dica. Você levanta, olha para o seu sofrimento e diz: eu sou o povo de Deus, eu sou um sacerdote do Senhor, Deus é soberano, Deus é maravilhoso, eu vou caminhar, obedecer para frente em nome de Jesus, e anunciar com alegria a virtude desse Deus que me salvou. Amém, queridos?